Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana e eu sou especialista de treinamento do grupo Audaxco. E essa videoaula de hoje é para falar um pouquinho sobre conceitos de higiene e limpeza profissional. Vamos lá? Então, começando um pouquinho sobre higiene e limpeza profissional, a gente fala sobre os conceitos que visam o procedimento correto de higiene e limpeza, quais são as etapas e o que precisamos entender para justamente a gente conseguir desenvolver um trabalho com excelência no mundo de higiene e limpeza profissional. Então eu mostro para vocês agora um pouquinho os objetivos desse treinamento, tá? O nosso treinamento ele tem como objetivo a capacitação técnica sobre higiene e limpeza profissional, ampliação de conhecimento técnico sobre o portfólio Audaxco e os processos de uso correto dos produtos concentrados, tá? A Audaxco ela trabalha com produtos de higiene e limpeza profissional e o foco maior está dentro do mundo de higiene e limpeza institucional. E dentro deste portfólio nós oferecemos linhas de produtos concentrados, que são as nossas linhas Concentrax, Max, Gold, ProKitchen e Acert. Mas antes, é muito importante que vocês saibam a diferença entre limpeza e desinfecção. De uma forma fácil para o entendimento de vocês, limpeza é o ato de remover toda a sujidade vista a olho nu. Então, tudo aquilo que eu vejo a olho nu, eu inicio com o processo de limpeza, utilizando produtos comuns como limpadores, detergentes. E o ato de desinfecção é a ação de eliminar micro-organismos existentes na superfície. Tudo aquilo que a gente não vê a olho nu. Então, eu preciso de produtos específicos que tenham a ação de eliminar micro-organismos, como cloro, peróxido de hidrogênio, álcool 70, desinfetantes à base de quaternário de amônio, biguanida e outros desinfetantes para a eliminação de micro-organismos na superfície. Tá? E muito importante saberem também o que significa pH dentro do mundo de higiene e limpeza profissional. pH, pessoal, significa potencial hidrogeniônico. É ele quem mede o poder, ação e eficácia de um produto químico. E dentro da sua classificação existem 3 níveis: os ácidos, os neutros e os alcalinos. Os produtos ácidos têm poder de causar corrosão em uma superfície. E dentro da escala, eles sempre vão medir de 1 a 6,5. Então, esses produtos ácidos, eles têm a ação de decapar a sujeira. Eles abrem os poros da superfície e arrancam a sujeira com agressividade. Por isso que os produtos ácidos, eles são destinados para limpeza em áreas externas, pedras naturais e minerais. Eu não utilizo e não posso indicar a utilização de um produto ácido para superfícies resinadas, como por exemplo, azulejo, cerâmica, porcelanato, madeira, porque ele vai causar queimadura nessa superfície, sem nenhum tipo de reversão. Eu danifico a superfície utilizando um produto ácido, tá? Então, quando eu tratar um produto ácido ou quando eu indicar um produto ácido, eu preciso primeiramente saber qual é o tipo de superfície. Então, lembre-se, pedras naturais, minerais. Exemplo desses tipos de pedras: pedra mineira, pedra São Tomé, Miracema, Portuguesa. São pedras colocadas em áreas externas como calçada, garagem, áreas que necessitam ou têm totalmente aberta e exposta à umidade relativa do ar, ok? O segundo pH dentro da classificação de potencial hidrogeniônico são os pHs neutros. Eles medem de 7 a 8. E os produtos de pHs neutros têm a ação de limpeza geral, superficial. Aquela limpeza para remover sujeiras de complexidade baixa, como café, refrigerante, suco, gorduras em porcelanas, em prato, talher. São produtos que fazem a limpeza superficial, removendo aquela sujeira instantânea, diária, frequente, que não tem impregnação na superfície. Então, equipamentos, paredes, pisos, cerâmica, azulejo, eu posso utilizar um produto neutro, como um detergente, um limpador perfumado, ok?
e normalmente são indicados para todo e qualquer tipo de superfície porque ele vai causar a limpeza superficial sem agressão, sem danificar. Porém, para sujidades de complexidade média a baixa. E o terceiro e último pH, dentro da classificação de potencial hidrogênio iônico, são os pHs alcalinos. Eles medem de 8,5 a 14. Eles têm o poder de causar decapagem em uma superfície. Ele transforma toda aquela sujidade no seu estado sólido para o líquido, dissolvendo com ação mecânica seguida de água, enxágue. Então, os produtos alcalinos normalmente são desincrustantes, desengraxantes, desengordurantes, que promovem a quebra da tensão superficial da gordura, transformando ela que está no estado sólido para o estado líquido. Um produto alcalino, ele remove sujeiras de superfície como graxa, óleo, gordura caramelizada, gordura carbonizada, fibras, animal ou vegetal, e demais tipos de sujeiras encardidas, impregnadas na superfície que precisa de um processo de dissolução. E para ficar mais simples ainda a utilização no processo de higiene e limpeza, pessoal, no mundo profissional, a gente utiliza um processo chamado ciclo de Sinner, que, de forma bem usual e coloquial, é a eficiência do processo de limpeza e higienização. Ou seja, de forma bem simples, o ciclo de Sinner ele é utilizado na higiene e limpeza institucional, ambiental ou de ambientes, tá? E passa por processos, ou seja, a ação química é um processo, a ação mecânica é um segundo processo, a ação térmica e a ação temporal é o terceiro e quarto processo. Todo e qualquer processo de higiene e limpeza precisa seguir esta ordem. De forma bem simples, a gente sempre deve utilizar o produto químico recomendado para superfície sujeira. Depois, se este produto for concentrado, deve ser diluído em água, espalhado sobre a superfície, deixar o produto agir pelo tempo de 5 a 10 minutos, depois esfregar com equipamentos e acessórios de limpeza e enxaguar. Este é o ciclo de Sinner. Quando um destes processos não é respeitado, eu não tenho eficiência na minha limpeza. Significa que a sujeira existente naquela superfície não sairá por completo e eu preciso repetir este processo. Então, quando a equipe operacional de limpeza é orientada de forma a executar o processo de limpeza exatamente nesta sequência, respeitando as ações, respeitando o tempo de ação química do produto na superfície, eu tenho 100% de eficiência na minha limpeza, otimizando minha mão de obra. E de forma simples e coloquial, eu também preciso respeitar as ações dos produtos, como por exemplo a ação bactericida e a ação bacteriostática de um produto com ação de desinfecção. E o que significa isso, pessoal? Para os produtos com ação de desinfecção, eu preciso que ele tenha o tempo de eliminar micro-organismos sobre a superfície. Por isso damos o nome de bactericida e bacteriostático. Um exemplo bem simples, utilização de desinfetantes concentrados. Quando eu tenho um desinfetante concentrado, ele tem 3 tipos de diluições diferentes. Quando eu utilizo o desinfetante na sua primeira diluição, ele tem a ação bactericida, de eliminar 99,99% dos micro-organismos na superfície. Quando eu utilizo ele na segunda diluição, ele tem a ação bacteriostática, de não deixar os micro-organismos se proliferarem na superfície e no ambiente, gerando o processo de ação bacteriostática, manutenção preventiva daquele ambiente. Então, o termo bactericida elimina vírus, bactérias e fungos. O termo bacteriostático não deixa vírus, bactérias e fungos se proliferarem no ambiente. Outro detalhe importante sobre os álcoois. Por que os álcoois 70 são os únicos com ação bactericida, de eliminar vírus, bactérias e fungos? Porque pensem que um micro-organismo ele tem uma capa de gordura sobre a sua membrana.
Esta capa de gordura, ela é grossa e dentro dela existe o seu DNA. Sendo assim, para que um produto elimine os micro-organismos existentes dentro do corpo desta membrana, eu preciso de um produto com álcool, usando o exemplo desta categoria, a 70%, porque ele precisa ser pulverizado sobre a superfície onde tem este micro-organismo, ele precisa umidificar a membrana, casca da gordura, dessa capa que a gente fala, penetrar no seu corpo, sufocar o seu DNA, impedindo a sua reprodução. Então, quando o álcool ele não é 70%, ele não vai dar tempo de umidificar essa casca, essa capa, penetrar no seu corpo e sufocar o seu DNA. O teor de álcool se volatiza muito rápido quando ele é superior a 70%. E quando ele é inferior a 70%, ele chega a umidificar, penetra no seu corpo, mas o teor de álcool é menor, não tendo álcool suficiente para sufocar o seu DNA e impedir a sua reprodução. Por este motivo, o único que consegue penetrar na casca da membrana, introduzir no seu corpo, ainda com teor de álcool, para sufocar o DNA e impedir a reprodução é o 70%. Então, por este motivo que os únicos álcoois que permitem eliminação de micro-organismos no ambiente, na superfície, são os álcoois 70, líquido e em gel. E para finalizar o conceito de higiene e limpeza, é importante que vocês orientem o cliente, orientem a equipe operacional à utilização de EPI no manuseio de produtos de limpeza. EPI, para quem não sabe, significa equipamento de proteção individual. E no mundo de higiene e limpeza é exigido e é orientado 5 itens compostos por máscara de proteção, óculos de proteção, luvas de borracha, uniforme e botas ou calçados de borracha. É importante e imprescindível que todos os usuários de produto de higiene e limpeza utilizem EPI no momento de aplicação, no momento da higienização dos ambientes. Isso serve não só como proteção e segurança do operador, como também evitar contaminação cruzada no contato com o produto, para que eu consiga manter a eficiência do produto, a sua eficácia no momento de fazer qualquer tipo de higienização e ou desinfecção de ambientes, ok? Então, nessa aula a gente aprendeu sobre diferença de limpeza e desinfecção, aprendemos sobre pH, aprendemos sobre o processo correto de higiene e limpeza no uso de produto na superfície e EPI. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.